Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Indira e esse é o nosso último vídeo da série sobre família. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, eu te convido para você assistir. Gente, hoje nós vamos falar sobre o sistema familiar. E o sistema familiar é o sistema mais importante das nossas vidas. Afinal, foi de lá que nós nascemos, viemos e temos influências. Mas antes de explicar um pouco melhor sobre o sistema familiar, eu gostaria de falar um pouco sobre o seu criador, que é o Bert Hellinger. Bert Hellinger é um alemão que em 1970 decidiu se dedicar à psicoterapia. E aí ele desenvolveu um método, que é o método da constelação familiar. Ele morreu ano passado, aos 94 anos. Se a gente for buscar no dicionário o que é sistema, lá nós vamos ver um conceito, né? Que o sistema é um conjunto de elementos interdependentes de modo a formar um todo organizado. E o sistema familiar também é um conjunto de pessoas. E se nós pensarmos na nossa árvore genealógica, por exemplo, imaginem quantas pessoas estão no nosso sistema familiar. Os nossos bisavós maternos, paternos, os nossos avós maternos, paternos, nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossos meio-irmãos. E também estão dentro do nosso sistema os natimortos, os abortos, sejam espontâneos ou sejam provocados. O fato é que, enfim, se a gente fizer uma comparação com o corpo humano, por exemplo, né, nós temos vários órgãos, né, coração, pulmão, rins, enfim, vários órgãos. E se um desses órgãos, eles deixam de funcionar adequadamente ou eles ficam doentes, eles acabam atingindo o nosso sistema, acaba atingindo o nosso todo, né? Gerando assim um desequilíbrio. E aí, segundo o Bert Hellinger, né? Todos os indivíduos que compõem o nosso sistema familiar exercem algum tipo de influência na nossa vida. Então, às vezes, a gente tem sentimentos negativos ou situações ruins que a gente não consegue compreender e que pode ter, sim, influência dos nossos antepassados. Vejam que interessante a visão dele, né? E o que eu quero chamar a atenção aqui, para nós pais, né? Eu também sou mãe, do cuidado que a gente tem que ter, da influência que a gente exerce na vida dos nossos filhos, né? E independente de sermos pais separados ou não, nós exercemos uma influência muito grande e a gente tem que ter muito cuidado para a gente ser influência positiva e não a negativa. Eu até pensei, né? Por que eu tô chamando a atenção sobre isso? Porque eu sei que a gente deve honra, sim, aos nossos pais, mas a forma que nós fomos criados não necessariamente deve ser a forma com que a gente cria os nossos filhos. A gente pode refletir e repensar nesse modo de criação também, nos questionar algumas vezes, né? E esses dias eu assisti um vídeo que eu fiquei bem impactada. Era um depoimento de um jovem americano e que ele contava que ele apanhava constantemente do padrasto dele, com fio, né? Ele ficava todo marcado, todo machucado, e toda vez que o padrasto dele surrava ele, o padrasto dele falava assim: eu só estou fazendo isso porque eu te amo muito e eu preciso fazer isso. Isso foi a crença que ele colocou na cabeça dele, que para amar uma pessoa eu preciso machucá-la. E ele se tornou um homem agressivo, né? Ele teve relacionamentos em que ele agredia porque ele acreditava que para exercer o amor tinha que ter agressão. Foi quando ele conheceu a atual esposa, e no depoimento eu achei bem legal porque ele fala isso, que essa esposa dele foi a pessoa que ensinou ele o que é amor. E ela desmistificou essa crença que ele tinha até então por influência do padrasto dele. E foi com ela que ele entendeu que ele não precisa machucar ninguém para demonstrar o que é amor. Então, para o Bert Hellinger, nós não herdamos só a genética, nós também herdamos crenças, nós também herdamos sentimentos, comportamento dos nossos antepassados. E a gente, tomando consciência disso, a gente pode inclusive perceber algumas situações da nossa vida que a gente não entende e da onde que vem essa influência. E aí vem a psicoterapia da constelação familiar para nos ajudar a passar por isso. Gente, o objetivo de falar isso para vocês não é de culparmos, né? Culparmos os nossos pais por algumas atitudes ou os nossos antepassados por algumas coisas que nós temos e nós acreditamos ser o correto. É, na verdade, uma forma de nós repensarmos isso e termos um olhar mais compassivo, uma compaixão com as pessoas, inclusive que a gente julga,
né? Pessoas ruins, pessoas que não sabem amar, pessoas grosseiras. Porque muitas vezes, como o caso desse jovem que eu contei pra vocês, é a única percepção que ele tem do que é aquilo, né? Do que é amor, enfim. Até pra gente ter essa compaixão mesmo. Inclusive, da gente rever alguns comportamentos que a gente às vezes pode achar estranho na gente e tentar revelar essas questões. Agora, o que eu quero também comentar com vocês é que o Bert, ele faz como ele é o criador da constelação familiar, ele faz 3 leis, que ele fala que são 3 leis sistêmicas que são muito importantes para que haja harmonia, para que haja amor e flua bem a família, né? E são essas 3 que eu vou comentar com vocês agora. A primeira lei é a lei do pertencimento. Todos os membros da família, eles têm o direito de pertencer, né? Assim, se um membro é excluído, há um desequilíbrio. E nós também temos a segunda lei, que é o equilíbrio entre o dar e o receber, né? A troca, ela deve ser balanceada, né? Não, quando a gente dá em excesso, quando a gente recebe em excesso, há uma desarmonia também. Então a troca, ela deve ser bem harmônica, bem balanceada. E a última lei sistêmica, segundo Bert, é a ordem ou a hierarquia. Quem chega primeiro tem precedência por quem chegou depois, portanto a hierarquia deve ser respeitada para que haja harmonia. Bem interessante, né? Ele traz essas 3 leis sistêmicas, que também são chamadas de 3 leis do amor. Assim, utilizar-se da constelação familiar como método terapêutico para a resolução de conflitos familiares, teremos a oportunidade de falar um pouco mais sobre essa questão da constelação familiar, tá, gente? Mas eu penso que trazer essas linhas gerais e bem superficiais sobre o sistema familiar já tá bom? Então, muito obrigada e vou preparar uma outra série bem legal. E se você tiver alguma sugestão, manda no direct ou coloca aqui nos comentários de algum assunto que você gostaria de ver por aqui a respeito de soluções familiares.